Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje estudar a lição 3 da revista da Escola Bíblica Dominical, As Promessas de Deus, do quarto trimestre de 2024. A lição 3 vai ser estudada no próximo domingo, dia 20 de outubro de 2024. O título da lição 3: As Promessas de Deus para a Igreja. Essa aula é uma aula de eclesiologia, amém? É uma aula de um estudo. Eclesiologia é a parte da teologia sistemática que estuda a igreja. Eclesiologia vem da palavra eclesia, do grego, que significa igreja. Nós vamos ver aqui daqui a pouco mais profundamente sobre esse termo eclesia. Texto áureo: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Nesse contexto, Jesus tinha perguntado quem ele era, e Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas não é sobre a pedra Pedro, é sobre a pedra aquilo que Pedro tinha falado. Pedro, tu és pedra, mas sobre esta pedra, sobre o que você falou, eu vou edificar na minha igreja. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque Jesus é o fundamento da igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, se eu não me engano, é esse o versículo, mas Paulo diz que ninguém pode lançar outro fundamento além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus é o fundamento da igreja. E o próprio Pedro declarou que a pedra, né, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, a pedra principal, a pedra de tropeço para quem não crer nela, E Pedro fazia referência a Jesus também como sendo essa pedra principal. Então, analisando esse contexto aqui, nós vemos esse versículo novamente, nós vamos ler: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, o que você falou, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus é o fundamento da igreja. Verdade prática: as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder e glorificação final no nosso corpo. A leitura diária: na segunda, a igreja é a noiva de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo, Cristo é o seu noivo. Na terça, a igreja é o rebanho de Deus. Na quarta, como igreja, somos o templo do Espírito Santo. Na quinta, a missão da igreja é a evangelização do mundo. Na sexta, como igreja, pertencemos à família de Deus. E no sábado, a igreja é o corpo de Cristo. Então, aqui nós temos alguns nomes que são atribuídos à igreja. É um estudo de eclesiologia mesmo. É a noiva de Cristo, o rebanho de Deus, somos o templo do Espírito Santo, somos a família de Deus e o corpo de Cristo. São esses os títulos que a igreja recebe na Bíblia. Leitura bíblica em classe: Mateus capítulo 28, de 18 a 20, que é o texto da grande comissão, Marcos capítulo 16, versículos 15 a 18, e Atos capítulo 1, capítulo 1, versículos 6 a 8. O texto bíblico diz assim, de Mateus 28: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado.
e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Marcos 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Atos capítulo 1. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Graças a Deus. Como eu comentei com os irmãos, desde quando eu me converti, com 18 para 19 anos, eu sempre estudei e li a edição revista e atualizada. Então, quando pego uma tradução diferente, acaba tropeçando algumas vezes aqui. Mas a mensagem é a mesma e é bênção. Amém? Plano de aula, introdução. Nesta lição, nos aprofundaremos nas promessas de Cristo específicas para a igreja. Nós, pentecostais, cremos na contemporaneidade de cada uma delas. Precisamos, portanto, viver de maneira digna do Evangelho, tanto para transmiti-lo, sendo exemplo e testemunha da ação transformadora de Cristo, quanto para usufruir de suas dádivas, confirmando a nossa pregação pelo poder do Espírito Santo. Sabemos que, com o passar dos anos, ao longo da caminhada cristã, muitos tendem a deixar o fervor da busca espiritual esvanecer. Devemos retornar à intensidade com que buscávamos ao Senhor e com que nós dedicávamos ao evangelismo, como quando no auge de seu primeiro amor e primeiras obras. Então aqui é uma reflexão para nós, se nós estamos deixando esfriar, não é, irmãos? Desde aquela época que nós éramos lá no primeiro amor, novos convertidos, os primeiros anos de convertido, que a gente peça a Deus que venha manter essa chama acesa em nosso coração. É bem verdade que a gente vai crescendo, vai amadurecendo, então muitas vezes você para de fazer alguma coisa, mas está fazendo outra coisa na obra de Deus, você está sempre atuante na obra de Deus, né? Paulo disse que nós devemos ser abundantes, constantes na obra do Senhor. Nós não devemos negligenciar os nossos talentos. Sempre temos a oportunidade de falar de Jesus para alguém, de entregar um folheto, de fazer alguma coisa em favor de alguém. Estamos lidando com salvação e com vida eterna. Então nós precisamos ter em mente a seriedade da missão que nós temos de pregar o Evangelho. Vamos fazer, irmãos, essa reflexão. Sempre é tempo de fazer uma reflexão, sempre é tempo de buscar uma renovação, uma nova atitude, um novo posicionamento. Será que a gente está se dedicando à obra de Deus como nós nos dedicávamos, com tanto afinco, com tanto amor, nas nossas primeiras obras, no nosso primeiro amor? Ou será que hoje nós estamos mais relaxados, estamos mais acomodados? Vamos fazer essa reflexão. Cada um faz a sua reflexão com sinceridade, pede perdão a Deus e pede a Deus novas estratégias. Senhor, me dá uma nova estratégia para te servir, um novo plano, uma nova visão, uma visão celestial. E Deus, Ele vai te dar, amém? Porque Deus deseja que a gente esteja fazendo a vontade dEle, executando o plano dEle para as nossas vidas.
Objetivos da lição. O item 1 tem como objetivo apresentar as promessas de Deus para a Igreja de Cristo. No item 2, o objetivo é pontuar o efeito das promessas divinas para a execução da grande comissão, missão da Igreja no mundo. E 3, conscientizar acerca das condições para vivenciar tais promessas. Motivação. Não podemos nos esquecer do preço pago por Cristo para instituir sua Igreja na Terra, tampouco de nossa missão enquanto seus embaixadores nela. Precisamos constantemente honrar tão grande salvação, nos apoderando das promessas divinas em prol da eficácia da nossa grande comissão. Assim, os salvos em Cristo executarão tão grande missão. O crescimento da Igreja Evangélica tem sido pauta de estudos sociológicos, devido ao seu expressivo aumento no número de fiéis, sobretudo no meio pentecostal. Aqui está falando, irmãos, o contexto aqui é o Brasil, tá? Segundo o último censo realizado no país, em 2022, há aproximadamente 109.500 igrejas evangélicas de muitas denominações, ante cerca de 20.000 que havia em 2015. Apenas em 2019 foram abertas pelo menos 6.356 igrejas evangélicas, o que representa uma média de 17 por dia, com predomínio das pentecostais. Aqui o comentarista faz um questionamento para nós, para a gente refletir. O exponencial crescimento numérico, o grande crescimento numérico, tem reverberado, ou seja, tem refletido a autenticidade do Evangelho de Cristo, como observamos no crescimento da Igreja de Atos? Em outras palavras, eu estou entendendo que a pergunta dele aqui é: a igreja hoje está impactando o mundo, assim como a igreja de Atos dos Apóstolos impactava? E aí eu gosto de trazer à luz essa reflexão no seguinte sentido. Nós temos a igreja no sentido universal, que são os irmãos que estão distribuídos por toda a terra, Pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Nós temos a igreja no sentido mais restrito, que é a igreja local, que talvez nós consigamos responder mais pela igreja local e pela nossa vida pessoal como igreja também. Eu acho que é mais na questão da igreja local e na igreja pessoal é que a gente conseguiria trazer essa reflexão. Não dá para a gente responder tanto pela igreja em nível mundial, mas dá para ter uma ideia das coisas que estão acontecendo no mundo, os trabalhos missionários, mas de qualquer forma é uma reflexão. Será que na verdade nós estamos impactando? Será que, assim como a igreja de Atos impactou, será que a igreja hoje está impactando? O Deus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, o Salvador é o mesmo, a palavra, a mensagem que nós temos é a mesma. Então, por que ser diferente? Não é verdade? É uma reflexão muito importante para nós, interessante. Conclusão da lição. Aqui é o comentário do caderno do professor que eu estou lendo. Por meio do sacrifício expiatório de Cristo, fomos feitos sua igreja, seu corpo e sua noiva. Não podemos nos esquecer de suas promessas, assim como da obediência e santidade requeridas para usufruirmos plenamente delas, levando o Evangelho com poder e autoridade do Espírito Santo até a volta de nosso Senhor para as bodas do Cordeiro. Comentário, introdução. A palavra-chave é igreja. Agora nós estamos no caderno dos alunos. Introdução.
na revista dos alunos. A Igreja de Cristo é portadora de promessas gloriosas de Deus. Ela foi idealizada pelo Pai, edificada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. É a comunidade dos salvos em Cristo Jesus para adorá-lo, servi-lo e ser agência propagadora do Evangelho de Jesus Cristo. É aquilo que nós falamos, é o sacerdócio real e o sacerdócio santo. Isso também faz parte da eclesiologia esse assunto. Pedro diz, né, sobre que nós somos sacerdócio real e sacerdócio santo. Sacerdócio santo é tudo aquilo que diz respeito à nossa vida espiritual, o nosso louvor, a nossa adoração, né, a oração, o jejum, a busca da palavra, tudo aquilo que diz respeito à nossa vida de relacionamento com Deus, né? Então, esse é o sacerdócio santo. E o sacerdócio real está relacionado ao serviço. Nós somos embaixadores do Rei, né? Do Rei Jesus. Embaixador é representante. O embaixador que está em outro país, ele é representante do país de onde ele vem. Nós somos representantes do céu, nós somos embaixadores do céu, embaixadores de Cristo, estamos representando Cristo na terra. Então, por isso que é o sacerdócio real, é o serviço do rei, estamos a serviço do rei. Então, quando nós evangelizamos, pregamos, ministramos estudo, quando nós fazemos todo aquele trabalho de pregação, de anunciar a mensagem da salvação, fazendo visitas, nós estamos realizando o sacerdócio real. O sacerdócio santo está relacionado à adoração, à sua vida com Deus. O sacerdócio real está relacionado ao seu serviço a Deus. O nosso relacionamento com Deus é como se fosse uma moeda com a cara e coroa, né? Um lado da moeda é o serviço e outro é a adoração. Mas primeiro vem vem a adoração. Primeiro vem a minha vida com Deus. Primeiro vem o Deus da obra, sacerdócio santo. Depois vem a obra de Deus, o sacerdócio real. Interessante. Primeiro vem o Deus da obra, primeiro a minha vida com Deus. Aí depois vem a obra de Deus. Primeiro Deus da obra, depois a obra de Deus. Primeiro a minha vida com Deus, depois o meu serviço a Deus. Continuando, por isso nessa lição estudaremos a respeito da natureza das promessas divinas feitas à Igreja, as promessas propriamente ditas e as condições para viver essas promessas de Deus para ela. Item 1, a natureza da promessa de Deus para a Igreja. 1.1, a promessa de sinais sobrenaturais. O Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20, que é o texto da Grande Comissão, revela o estabelecimento da Grande Comissão de Cristo para os seus discípulos. Nesta comissão, 3 palavras resumem a tarefa: ide, ensine e batize. Versículo 19. Em Marcos 16, temos uma promessa de que sinais sobrenaturais ocorreriam para confirmar a obra da Grande Comissão. Dessa forma, como Igreja de Cristo, ao proclamar a mensagem de arrependimento e salvação, devemos esperar que milagres em nome de Jesus aconteçam, como realidade de que o reino de Deus está agindo no mundo. Portanto, estamos diante de uma promessa de confirmação da obra de evangelização. Item 1.2, a promessa de revestimento de poder. Com base na promessa de Cristo para os seus discípulos, em Atos 1, nosso Senhor faz uma promessa de capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho de Cristo. Recebereis a virtude do Espírito. É a promessa do batismo no Espírito Santo para capacitar o crente na transmissão das boas novas de salvação. Além de poder para proclamar, a capacitação do Espírito também nos forja como testemunhas de Cristo em nossa família, bairro, cidade e nações. Portanto, estamos diante de uma promessa de capacitação espiritual para a evangelização.
ao que eu tenho considerado, né, com os irmãos, quando Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Mas qual é o meu mundo? Qual é o meu mundo? O meu mundo é o condomínio onde eu moro. O meu mundo é a faculdade ou a escola onde eu estudo. O meu mundo é o meu local de trabalho. O meu mundo é o meu bairro. O meu mundo é aquele senhor ali da mercearia, da padaria. O meu mundo é aquele frentista que me atende e eu não dou um folheto para ele. Não é verdade? Às vezes falta folheto carimbado dentro do carro. Tão fácil ter o folheto carimbado no carro, um pouquinho na mochila, uns 3 ou 4 dentro da bolsa ou da carteira, dobradinho ali, não ocupa espaço. Apareceu alguém, semeia a palavra, convida para a igreja. Esse é o meu mundo. No meu trabalho, no meu estudo, a faculdade, o condomínio, o meu bairro. Então, o meu mundo é onde eu convivo, é ali que eu tenho que pregar o evangelho. Amém? Número 3. Promessas espirituais para uma instituição espiritual. Ao longo das Escrituras, percebemos que a igreja foi forjada espiritualmente em Cristo. Por isso, a natureza das promessas para a igreja é primariamente espiritual. Notemos como Jesus se refere à igreja em Mateus: edificarei a minha igreja. A palavra grega para igreja aqui é eclesia, do grego é eclesia. A gente lê eclésia, mas no grego é eclesia. É um termo que remonta a uma reunião de pessoas chamadas do mundo para participarem ativamente do reino de Deus. Isso é possível pela obra poderosa de nosso Senhor na cruz. Por isso a igreja é denominada no Novo Testamento como corpo de Cristo. Nós já falamos, né? Corpo de Cristo, o templo de Deus, o templo do Espírito Santo, o templo de Deus, a noiva de Cristo, o rebanho de Cristo. Vamos voltar aqui. A noiva de Cristo, o rebanho de Deus, o templo do Espírito Santo, a família de Deus e o corpo de Cristo. São os títulos que a igreja recebe. Essa lição é um cursinho de eclesiologia mesmo. Muito boa. No nosso módulo que nós temos aqui do Seminário Palavra de Vida, que nós estamos desenvolvendo, ali nós temos o módulo que fala sobre o Espírito Santo, e em outros momentos eu também já considerei a respeito da palavra eclesia, que na verdade nós vamos falar eclésia, né? Mas do grego é eclesia. A palavra eclésia, ela é formada de 2 palavras. A palavra ek que traz a ideia de para fora, é o mesmo prefixo da palavra exportação. Exportação é para fora, não é? Extrair o dente, tirar o dente, não é? É para fora. E eclesia, né, vem do verbo kaleo, do grego. O verbo kaleo é o verbo chamar. Então, eclesia é chamar para fora. Mas, irmãos, esse termo, chamar para fora, não é relacionado à igreja. Os cidadãos atenienses, naquela época, lá da democracia ateniense, lá daquela época das cidades-estado, né? Naquela época que nós tínhamos lá dos povos gregos, das cidades-estados, tinha Atenas. Ali eles chamavam as pessoas para fora de suas casas para que elas pudessem se reunir na Agorá. Agorá era a praça principal da cidade. Então chamava as pessoas para fora da casa e as pessoas iam. E ali eles participavam da vida política da cidade. Eles decidiam sobre a administração da cidade. Por exemplo, eles decidiam
se ia entrar em guerra ou não, e todas essas coisas. O povo era chamado para fora de suas casas e eles iam para a Agorá, que era a praça central, e ali eles faziam, lá em Atenas, eles faziam aquela assembleia, aquela reunião, e lá eles votavam e ali eles decidiam sobre o destino e administração da cidade. E aqueles que não iam, eles eram chamados de idiotes, que traduzido era idiotas. Mas só que os idiotas eram aqueles que não participavam da vida política da cidade, mas não tinha a conotação ofensiva que tem hoje. Simplesmente era chamado de idiota. A questão é, ele é um idiota porque ele não foi lá na praça para participar da vida pública da cidade, então ele era chamado de idiota, ele ficou em casa, mas não era no sentido ofensivo não, entendeu? Não havia essa conotação ofensiva, não. Hoje, você for chamar uma pessoa de idiota, hoje você está ofendendo essa pessoa. Mas aqui nesse contexto da Grécia, quando eles iam lá, eram chamados para fora de sua cidade, das suas casas, iam para Agorá, para a praça pública, e ali eles decidiam sobre a vida administrativa da cidade. E quem não ia era chamado de idiota, mas não era no sentido ofensivo. Então, eclesia é nesse sentido. A igreja não é chamado para fora. A igreja são os chamados para fora do mundo. Não existe isso. Numa conotação espiritual, numa aplicação espiritual, você pode falar que a igreja são os chamados para fora do mundo, mas numa conotação espiritual, até fazendo um paralelo com a situação desses cidadãos que eram chamados para fora de suas cidades para se reunir lá na Agorá, lá na praça pública, para decidir sobre a administração da cidade. Mas a igreja não é os chamados para fora. Ah, porque a igreja, a gente é o chamado. Não, a gente não é chamado para fora, não. Não é esse o sentido. Quando os apóstolos, eles usavam a palavra eclesia no Novo Testamento, né, que foi escrito em grego, o termo eclesia era relacionado à reunião ou assembleia. Tem nada de chamados para fora. Numa conotação espiritual, você pode falar que nós fomos chamados para fora do mundo, para viver na presença de Deus, mas numa aplicação espiritual, não no termo denotativo, no termo real, no sentido real da palavra. O sentido real da palavra, o denotativo, é que eclesia significa assembleia ou reunião. No conotativo, né, no figuradamente, você pode falar que a gente foi chamado para fora do mundo. Mas isso é numa aplicação, numa ilustração, né? Agora, aqueles cidadãos, eles eram chamados para fora de suas casas para ir lá na praça, na Agorá, para decidir sobre a administração da cidade. A explicação ficou um pouco longa, mas eu acredito que não ficou confusa. Então, não devemos associar a palavra eclésia, né, igreja, como chamados para fora do mundo. Não é esse o sentido real. Pode ser sentido figurado, uma aplicação que você faz. O sentido real da palavra igreja no Novo Testamento é assembleia ou reunião. Sinopse 1. As promessas de Cristo para a sua igreja atuam no âmbito espiritual e material. Ação da igreja no mundo. Os seguidores de Cristo têm o privilégio e a responsabilidade de buscar constantemente os propósitos e o modo de vida que agrada a Deus em tudo que fazem, para que a sua presença e o seu poder sejam evidentes às pessoas que estiverem à sua volta. Isso requer fome e sede espiritual profundas pela presença e pelo poder de Deus, tanto em suas próprias vidas
como na comunidade cristã. Em Mateus capítulo 11, versículo 12, Jesus transmite informações adicionais sobre a natureza e o caráter daqueles que se tornam parte do seu reino. Ali ele indica que, pela força, as pessoas se apoderam do reino dos céus. Isso se refere às pessoas que estão corajosamente comprometidas a romper com os costumes do mundo, que são pecaminosos e desafiam a Deus, e que buscam intensamente um conhecimento mais profundo de Cristo, da sua palavra e dos seus perfeitos propósitos. Aqui os costumes do mundo é o mundo enquanto uma sociedade, né, corrompida, enquanto uma sociedade que não vive de acordo com os preceitos de Deus. Não importa o custo ou a dificuldade, essas pessoas buscam intensamente o reino com todo o seu poder. Tudo isso quer dizer que vivenciar o reino dos céus e todos os seus benefícios exige um esforço sincero e persistente para crescer na fé e para resistir às más influências de Satanás, do pecado e de uma sociedade corrupta. Os benefícios supremos do reino de Deus não se destinam aos que têm pouca fome espiritual, aos que raramente oram e que negligenciam a palavra de Deus ou que fazem concessões aos comportamentos ímpios e aos modos de vida do mundo. Ou seja, é aquela questão, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, né? A gente não pode perder a capacidade de salgar, ou seja, a capacidade de influenciar. Para isso tem que ter pureza. Quando não tem pureza, o sal perde a capacidade de salgar. Quando a gente não tem pureza na vida espiritual, a gente perde a capacidade de influenciar. Mas é por isso que nós temos alguns instrumentos da santificação, né? Que é a oração, a palavra de Deus, o Espírito Santo e o sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a oração e temos a palavra de Deus. São os 4 instrumentos para a nossa santificação. Precisamos lançar mão deles todos os dias, fazendo concerto com Deus. Amém? Pedindo a Deus a misericórdia. Número 2. Apareceu um sinalzinho ali no meu celular, então é por isso que eu estou olhando ali, e não sai de jeito nenhum, mas dá para continuar. As promessas de Deus para a igreja. É o item 2. Promessa de vida eterna. O estabelecimento da grande comissão do nosso Senhor, como vimos em Mateus 28 e em Marcos 16, constatamos que a primeira e grande promessa da igreja é a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Essa promessa é para todo aquele que crê, ora, aquele que nele crê. Ora, aquele que nele crê é salvo pelo Senhor e, consequentemente, torna-se membro do corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo, desde o primeiro dia de seu arrependimento e fé. Então, desde o dia de seu arrependimento e fé, um verdadeiro arrependimento, a pessoa ela já começa a fazer parte do corpo de Cristo. Amém? Aí esse novo convertido ele vai ser trabalhado, ele vai ser doutrinado, ele vai ser discipulado, e então ele vai dar o testemunho público de sua fé por meio do batismo. Graças a Deus. Número 2, promessa de poder. Uma vez salvo em Cristo e membro do seu corpo, de acordo com o que lemos em Atos 1, temos uma gloriosa promessa de poder do alto para sermos instrumentos vivos em que os sinais e os milagres de Deus possam confirmar a palavra que ele nos entregou. Essa promessa foi feita em Atos dos Apóstolos, foi experimentada naquele tempo e ao longo da história da igreja,
tem sido confirmada novamente na vida de milhares de servos de Deus que experimentam o batismo no Espírito Santo todos os dias e recebem dons espirituais preciosos para fazer a obra de Deus com fé e ousadia. O mesmo Senhor que batizou em Atos dos Apóstolos ainda batiza hoje. Então aqui são as três promessas, né? A primeira é a promessa de vida eterna, que nós temos em Jesus. A segunda é a promessa de poder, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E a terceira agora é a promessa da glorificação do nosso corpo, quando nós formos ressuscitados pelo Senhor Jesus. E aqueles que estiverem vivos serão transformados. Isso vai acontecer no dia do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, irmãos, é secreto, sim. O sinalzinho sumiu. O arrebatamento da igreja, ele é secreto, sim. Somente os salvos que vão ouvir o toque da trombeta. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós vivos seremos transformados. E vamos ambos, os mortos ressuscitados e os vivos transformados, e todos transformados com o corpo glorificado, a igreja triunfante, já que hoje é aula sobre igreja, né? A igreja triunfante, que é formada pelos mortos em Cristo, eles já triunfaram. E a igreja militante, que somos nós. Lembra do militar que vai para a guerra, que vai para a luta? Nós somos militantes, a igreja militante que está lutando pela causa do Senhor. Então a igreja triunfante e a igreja militante vão subir e vão encontrar com o Senhor nos ares. E ali nós vamos para o céu com o Senhor, e ali nós vamos participar das bodas. Primeiro nós vamos participar do tribunal de Cristo para receber o galardão, e depois as bodas do Cordeiro. Simultaneamente na terra estará acontecendo a grande tribulação. 7 anos depois, quando Israel estiver cercado pelas nações, vai ser destruído, decepcionado com o anticristo que se revelou, né? Como aquele que quer destruir Israel. Eles vão reconhecer que Jesus é o verdadeiro Messias. E Jesus disse: e não me vereis mais, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Quando Israel falar, bendito que vem em nome do Senhor, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, bendito que vem em nome do Senhor, então o Senhor Jesus descerá do céu com grande poder e glória. Aí sim, todo olho o verá. Todo olho verá Jesus voltar. Aí sim. Mas lá na igreja, 7 anos atrás, nos mortos em Cristo, a igreja triunfante, a igreja militante, esse arrebatamento foi um arrebatamento secreto. Porque tem pessoas aí dizendo que não existe arrebatamento secreto. Existe sim. O arrebatamento da igreja. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os vivos serão transformados. Vamos subir e encontraremos com o Senhor nos ares. E 7 anos ali no céu, no tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. No final da grande tribulação é que todo olho verá. Amém? Quando Israel disser assim, Yeshua HaMashiach, Jesus é o Messias, bendito que vem em nome do Senhor. Aí então, hosana nas alturas, né? Hosana, livra-nos, ó Messias. E então o Senhor Jesus descerá do céu com poder e glória. Vai derrotar o anticristo na batalha do Armagedon. Vai pegar o anticristo, o falso profeta, vai lançá-los no lago de fogo, que arde com enxofre, que é a segunda morte, vai aprisionar o dragão, que é o diabo, durante 1000 anos no abismo. E então Jesus ele vai instaurar o seu reino milenar na terra, e durante 1000 anos Jesus vai reinar presencialmente na terra. É uma coisa maravilhosa, irmãos, estudar a escatologia bíblica, amém?
A promessa da glorificação do nosso corpo. No mesmo corpo do texto bíblico em que se encontra a promessa do revestimento de poder, em Atos 1, também se encontra a promessa da vinda do Senhor. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. A palavra de Deus nos mostra que quando nosso Senhor arrebatar a sua igreja, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Quando nosso corpo for glorificado, o veremos face a face e o conheceremos como também Ele nos conhece. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Que promessa gloriosa! Sinopse 2. Em Cristo, cada crente recebe a promessa de vida eterna, de revestimento de poder pelo batismo com o Espírito Santo e um corpo glorificado na volta do Senhor. Amém? Então, a promessa da vida eterna, revestimento de poder pelo Espírito Santo e o corpo glorificado na volta do Senhor são as promessas de Deus para nós. Duas dessas nós já temos, a salvação em Jesus Cristo e a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Número 3. Condições para viver as promessas de Deus. 3.1. É preciso crer. As Escrituras mostram que perseverar na fé em Deus é condição indispensável para viver o tempo do cumprimento de suas promessas. A Bíblia mostra que Abraão recebeu uma promessa de que seria pai de uma grande nação. Ele creu em Deus, perseverou na fé e isso lhe foi imputado como justiça. Nestes últimos dias, precisamos reanimar a nossa fé nas promessas de Deus. É tempo de confiar no Senhor e se fortalecer na força de seu poder. Efésios capítulo 6, versículo 10. É o texto que fala da armadura de Deus. Número 2. É preciso ser fiel. Uma vez que cremos no Senhor, devemos nos apresentar a Ele de maneira fiel. Os discípulos de Cristo, conforme nos mostra o livro de Atos, permaneceram fiéis diante do que ouviram diretamente do Senhor. Não importa o tempo que passe, nos apresentaremos a Deus em fidelidade, como fez Jó, que mesmo sem saber que era alvo da malignidade do diabo, que tirou-lhe os bens, os filhos e a saúde, manteve-se fiel. Como Daniel lançado na cova dos leões, ainda assim permaneceu fiel ao Senhor. Tomemos as palavras de Jesus: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. 3. É preciso obedecer a Deus. Obedecer é a condição para que Deus cumpra suas promessas na vida de alguém ou de um povo, bem como de sua igreja. A ordem era clara para os discípulos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Há tanto valor para Deus na obediência que a Bíblia diz que é melhor obedecer que oferecer sacrifícios. Assim é tempo de estar na presença de Deus em santa obediência. É interessante, né? Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí o que os discípulos de Emaús fizeram? Foram embora, né? Eles foram embora, caminho da aldeia de Emaús. Aí Jesus aparece, né? Nós conhecemos a história, conversa com eles. Vão lá para casa jantar, bora tomar um café. Na hora que Jesus partiu o pão, ele desapareceu. Aí os dois discípulos viram. Não era o Senhor, o nosso coração não ardia quando ele nos falava. Quando ele conversava conosco, o nosso coração pegava fogo, ardia o nosso peito só de ouvir as suas palavras. E eles viram que era o Senhor. O que eles fizeram? Voltaram para Jerusalém. E se bobear, estavam lá no dia de Pentecostes, né? Quando desceu o Espírito Santo sobre as quase 120 pessoas que estavam no cenáculo. Então é muito interessante que eles estavam indo, Jesus foi lá, Jesus, volta, eles foram falar, nós vimos o Senhor ressuscitou. Aí eles deram também testemunho de que Jesus tinha ressuscitado, né? Reforçando também
o testemunho das mulheres. Mas interessante é isso, eles não permaneceram na cidade de Jerusalém. Mas Jesus foi lá e voltou, quer dizer, eles estavam perdendo o foco do alvo. Eles estavam desviando do alvo, não desviando espiritualmente, mas eles estavam desviando do foco, desviando do propósito que Deus tinha para eles. Era para permanecer na cidade e eles estavam voltando para a aldeia de Emaús. E isso é um perigo, irmãos, para nós. Será que eu estou voltando para a aldeia de Emaús? Será que você está voltando para a aldeia de Emaús? Será que nós estamos perdendo o foco daquilo que Deus tem para nós? O nosso lugar é aos pés de Jesus, pedindo misericórdia e dizendo, Senhor, me orienta, para que eu possa, espiritualmente falando, para que eu possa permanecer na cidade de Jerusalém, amém? A cidade de Jerusalém é a cidade do grande rei. A cidade de Jerusalém é a presença de Deus em nossas vidas, e a gente está no centro da vontade de Deus. Não simplesmente tomarmos decisão de voltar para Emaús, para a aldeia de Emaús. Voltar para a aldeia de Emaús é sair do propósito de Deus para as nossas vidas. Olha que mensagem profunda, não é, irmãos? Glória a Deus. Sinopse 3. Segundo as Sagradas Escrituras, é necessário à igreja fé, fidelidade e obediência para viver em plenitude as promessas divinas. Segundo as Sagradas Escrituras, é necessário à igreja fé, fidelidade e obediência para viver em plenitude as promessas divinas. Auxílio hermenêutico, é um texto que está na revista dos professores. As promessas bíblicas. Algumas promessas bíblicas são incondicionais, enquanto outras são condicionais. Uma promessa condicional é uma promessa com um se embutido. Esse tipo de promessa necessita que certas obrigações ou condições sejam satisfeitas para que Deus a cumpra. Se o povo de Deus deixa de satisfazer as condições, Deus não está obrigado de forma alguma a cumprir a promessa. Um exemplo disso é Tiago, capítulo 1, versículo 25, que diz assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. A bênção prometida nesse versículo depende da obediência à palavra de Deus. Outro exemplo é João 15:7. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. É uma condição, né? Essa promessa garante o atendimento das orações somente para aqueles que permanecem em Cristo e em quem as palavras de Cristo permanecem. Se a condição for satisfeita, a promessa é cumprida. Uma promessa incondicional não depende de tais requisitos para seu cumprimento. Não há nenhum se embutido. O que foi prometido é concedido soberanamente ao beneficiário da aliança, independentemente de qualquer merecimento ou falta de merecimento por parte deste. O fato de sermos filhos e herdeiros na família de Deus não depende do cumprimento de certas obrigações. Ao contrário, é algo que vale para todos os cristãos. Conclusão. As promessas de Deus para a Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são de grande valor espiritual. Como igreja, estamos integrados como membros desse corpo espiritual. Por meio de Cristo, as promessas do Senhor são grandiosas para todos que fazem parte da igreja. Nele viveremos as promessas da vida eterna, de poder e de glorificação final do nosso corpo. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis. Então aqui nós vemos que a lição, ela destacou 3 promessas.
a promessa da salvação, a promessa da presença do Espírito Santo nos dando poder para pregar o Evangelho e a promessa de que o nosso corpo será glorificado na ocasião do arrebatamento da igreja. Se estivermos vivos, seremos transformados. Se estivermos mortos, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e todos com o corpo glorificado vão encontrar com o Senhor nos ares. Revisando o conteúdo, 5 perguntinhas. Número 1. O que o Evangelho de Mateus 28, 18 a 20 revela? Revela o estabelecimento da grande comissão de Cristo para seus discípulos. Nessa comissão, 3 palavras resumem a tarefa: ide, ensine e batize. Número 2, o que temos em Marcos 16? Em Marcos 16 temos uma promessa de que sinais sobrenaturais ocorreriam para confirmar a obra da grande comissão. Número 3, qual é a promessa que o Senhor Jesus fez em Atos 1? A promessa de capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho de Cristo. Qual é essa promessa de capacitação? Recebereis o poder do Espírito Santo. Recebereis a virtude do Espírito. É a promessa do batismo no Espírito Santo. Número 4. Além da promessa de revestimento de poder em Atos 1, qual é a outra promessa que veremos nesse mesmo texto? A promessa da vinda do Senhor. Número 5. Qual o valor da obediência a Deus? Há tanto valor para Deus na obediência que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que oferecer sacrifícios. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Amém? João, capítulo 14, versículo 15, diz assim: Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E João, capítulo 15, versículo 14, diz assim: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. João 14, 15, João 15, 14. Foi até fácil de gravar. Fala sobre obediência. Amém? Para terminar a lição, eu destaquei aqui que 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, aquela questão que Saul, né, ele não matou os amalequitas todos, ele trouxe animal para sacrificar e ele não cumpriu o que Deus tinha ordenado. Mas eu quero dizer aqui, 1 Samuel, para terminar a lição, uma aulinha de bibliologia. No Antigo Testamento, o numeral ele é falado no masculino, porque está implícita a palavra livro. 1 Crônicas ou 1º livro de Crônicas, 2 Crônicas, 2º livro de Crônicas, 1º, 2º livro de Reis, ou 1º e 2º Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, ou 1º livro de Samuel, 2º livro de Samuel. Não existe aquele negócio, primeiras de crônicas, primeiras de reis, não é correto falar isso. É 1º Reis ou 1º livro de Reis. E no Novo Testamento, o numeral é lido no feminino, porque está implícita a palavra carta ou epístola. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, 1 Pedro, 2 Pedro, segunda carta de Pedro, segunda epístola de Pedro, 1 João, primeira epístola de João, primeira carta de João. Então o numeral é no feminino, porque está implícita a palavra carta ou epístola. Primeira carta, primeira epístola. E no Antigo Testamento, o numeral é masculino, porque está implícita a palavra livro. 1 Reis, 1º livro de Reis, 1 Crônicas, 1º livro de Crônicas. Assim nós terminamos a aula, irmãos. Quase 55 minutos. Mas eu creio que trouxemos aqui alguns assuntos interessantes. Esse agora da leitura dos livros. Falamos sobre os discípulos de Emaús, falamos sobre os nomes da igreja, o significado da palavra eclésia,
que eclésia no Novo Testamento é reunião ou assembleia, chamados para fora, só se for uma aplicação espiritual, fomos chamados para fora do mundo. Não é isso que significa no contexto bíblico, eclésia. Esses chamados para fora eram aqueles cidadãos de Atenas que eram chamados para fora de suas casas para reunir lá na Agorá, né? É igual agora, só que você põe um acento no A, Agorá, e ali era aquela praça da cidade, e naquela praça da cidade eles decidiam, tomavam decisões sobre a administração da cidade. E quem não ia era chamado de idiota, os idiotes eram chamados de idiotas, mas não era no sentido ofensivo da palavra. Era apenas classificado assim e pronto, mas não tinha uma intenção de ser ofensivo. Hoje o termo é ofensivo, né? Assim terminamos a aula. Compartilhe com irmãos e amigos e com todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.